Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal baseado em fatos reais. Hoje nós vamos conhecer a história de um homem que foi um matemático, criptoanalista, filósofo, biólogo, lógico e cientista da computação. Muito mais do que isso. Se nesse momento eu estou aqui gravando esse vídeo a vocês e daqui a algumas horinhas vocês vão se sentar em frente ao seu computador ou ao seu telefone para ver esse vídeo, nós só podemos fazer tudo isso hoje graças a esse homem, que é considerado o pai da computação. Foi ele que criou a primeira máquina que se tornaria a máquina-mãe de todos os computadores como nós conhecemos hoje. Um homem que salvou mais de 14 milhões de pessoas, simplesmente pela sua opção sexual. E que é então aí o primeiro a desenvolver essa tecnologia que é a da computação e posteriormente como resultado a internet, né? Que hoje praticamente quase ninguém mais consegue viver sem. Já de antemão, eu peço a vocês que deixem o like no vídeo, que me ajuda muito, ajuda a impulsionar o canal, faz com que o YouTube entenda que vocês estão gostando do conteúdo e assim ele começa a indicar para outras pessoas. Se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificação para não perder mais nenhum vídeo. Compartilhem o meu vídeo, os meus vídeos, o canal com seus amigos, com seus parentes, com seus vizinhos. Me ajudem a chegar nos 200 inscritos, eu ficarei eternamente grata. Então, sem mais, porque já falamos muito, nós vamos viajar então para o ano de 1912. A história do Alan, né, com tudo que vocês viram, como eu disse, infelizmente eu tive que dividir esse vídeo em dois, porque é muita coisa da vida do Alan, né? Mas como a gente já viu, ele foi lá, conseguiu então criar a máquina, criptografou a Enigma, salvou mais de 14 milhões de pessoas. Esse tempo então que eles estavam trabalhando ali, ele acabou conhecendo a Joan Clacker, que era ali uma moça, né, uma matemática também, que trabalhava junto com eles. Em 1941, o Alan vai pedir a Joan em casamento. Joan aceita porque ela gosta do Alan, mas o seu noivado dura pouco, porque o Alan ele sabia que ele era homossexual, ele, né, não gostava de mulheres. Então, ele chama a Joan para conversar, ele conversa, explica a ela sobre a sua homossexualidade, fica muito triste, porém, ela diz ao Alan que ela desconfiava e que ela propõe, então, para o Alan que eles se casem mesmo assim, né? Porque ela gosta dele, eles viveriam como amigos, ele não teria que ficar dando explicações à sociedade na época, até mesmo porque na época homossexualidade era crime. Pessoal, era crime mesmo, que você podia ser preso, ser condenado e preso. Mas o Alan, com toda a hombridade dele, ele disse que ele não poderia fazer isso com ela, né? Que ela tinha direito a ter uma vida, que ele não iria mesmo se casar com ela. Eles se tornam amigos, ela se casa, forma a família dela, mas sempre foi amiga do Alan, inclusive nos últimos dias, né? Ela cuidou muito do Alan, ajudou muito ele. Em janeiro de 1952, o Alan ele tinha
39 anos de idade e ele começa então um relacionamento com Arnold Murray. Arnold, ele tinha apenas 19 anos, então ele era 20 anos mais novo que o Alan e era desempregado. Antes do Natal, o Alan estava caminhando pela Oxford Road em Manchester quando ele conheceu o Murray, então, perto de um cinema, e convidou o Murray para almoçar. Eles então começam ali um relacionamento. Em 23 de janeiro, a casa do Alan foi assaltada. Murray disse então ao Alan que ele sabia quem havia assaltado a casa. Então, o que o Alan faz? Ele vai até a polícia denunciar o crime, afinal ele tinha sido vítima. Ele foi assaltado. E durante essa investigação, então, a polícia ali pressionando, né? Ele acaba falando que o Murray, né, tinha um relacionamento, eles eram namorados, tinham ali um relacionamento. Então, na época, como eu disse, ser homossexual era crime no Reino Unido. Então, os dois foram acusados de indecência grosseira, que era de acordo com a seção 11 da Lei de Emenda à Lei Criminal de 1885. Então, infelizmente, era lei. Ele, então, começa a conversar com o Alan, o advogado, e convencem ele, tanto o seu advogado como o seu próprio irmão, que o melhor no caso dele era se declarar culpado. Então, o Alan e Murray também, eles foram levados a julgamento em 31 de março de 1952. Alan foi condenado, infelizmente, e ele tinha uma escolha entre ficar preso ou ter liberdade condicional. Mas, para que ele ficasse em liberdade condicional, ele teria que sofrer alterações físicas, hormonais, destinadas a reduzir a libido, ou seja, castração química. Para ele ficar, ou ele ficava preso, ou em liberdade condicional, porém ele teria que passar pela castração química. Que absurdo! E eu tenho que parar aqui para comentar, gente, que absurdo! Dói a alma da gente ouvir uma coisa dessa. Fazer isso com uma pessoa inocente, né? É muito, muito triste. A gente tem que agradecer que as coisas mudaram. Infelizmente, ainda existem preconceito, ainda existe morte por opção sexual, mas por lei, hoje isso já é proibido e a gente tem que agradecer muito. Porque uma pessoa passar por isso dentro da lei é de cortar a alma, é de acabar com o coração da gente. Eu não queria ficar preso e nem dá para imaginar um gênio daquele atrás das grades, né? Então, ele aceitou as opções de injeção e, inclusive, se vocês pesquisarem, tem o nome dos medicamentos que foram usados contra ele, que eu não vou estar citando aqui. Começou a receber ali um estrogênio, né? Um hormônio feminino sintético. E essa feminização do seu corpo, ou seja, a castração, continuou por 1 ano. O tratamento vai tornar, então, o Alan impotente, inclusive ele cria mamas. Antes de começar o tratamento, sobre como ele será depois do tratamento, ele diz que, sem dúvida, emergirei de tudo um homem diferente, mas que ainda não descobri. E o Murray ficou preso por um tempo, saiu em liberdade condicional, mas nada indica que eles tenham voltado a se relacionar. A condenação do Alan o levou também a perder a sua habilitação de segurança, ou seja, ele não podia mais exercer o trabalho que ele exercia com a criptografia, trabalhar para o governo, né? Trabalhar na agência de inteligência. Então, ele perdeu o trabalho também.
Ou seja, ele perdeu tudo que era importante para ele. Ele foi impedido de entrar nos Estados Unidos depois da sua condenação em 1952, porque o Alan chegou a viajar para os Estados Unidos, inclusive na época para uma conversa com Churchill. Ele nunca foi acusado de espionagem, mas foi impedido pela Lei de Segredos Oficiais de falar sobre qualquer trabalho que ele havia feito durante ali aqueles tempos de guerra. E ele se torne mais recluso ainda, com a saúde debilitada, ele começa a se tornar, começa a ter uma saúde um pouco mais fraca por causa de todo esse tratamento e nós vamos aqui, né, nos convencer que a medicação, os tratamentos médicos naquela época não eram como são hoje, tão sofisticados. Em 8 de junho de 1954, a governanta do Alan encontrou-o morto. Ele morreu no dia anterior e a causa da morte foi estabelecida como intoxicação por cianeto, ou seja, envenenamento. Quando seu corpo foi descoberto, uma maçã estava meio comida ao lado de sua cama. A maçã nunca foi testada para saber se havia ali cianeto ou não. Mas havia muita especulação por qual maneira o Alan havia então consumido uma dose fatal desse veneno. O inquérito determinou que ele havia cometido suicídio. É claro, chegaram até mesmo a especular que o Alan estava encenando uma cena do filme da Branca de Neve, porque ele gostava muito daquele contos de fadas. É um absurdo as coisas que eles falam, né? Seu corpo foi cremado no crematório de Woking em 12 de junho de 1954 e suas cinzas foram espalhadas nos jardins do crematório. O professor de filosofia Jack Copeland questionou vários aspectos do veredito histórico do médico legista. Ele sugeriu uma explicação alternativa para a causa da morte de Turing: a inalação acidental de vapores de cianeto de um aparelho usado para galvanizar ouro em colheres. O cianeto de potássio, ele era então usado para dissolver o ouro. Alan, ele tinha um aparelho desse lá no seu quarto de hóspedes. Copeland viu que tudo que mostra na autópsia mostra que é muito mais consistente a ideia de que ele tenha inalado do que ingerido o veneno. O Alan também tinha o costume de comer uma maçã antes de dormir. E não era incomum ele comer somente metade da maçã, então ele deixava metade ali do lado da cama, no outro dia jogava fora. Isso era comum para ele. O Alan suportou todos os reveses do seu tratamento hormonal sempre com bom humor. Ele nunca mostrou sinais de desânimo antes da sua morte. Ele até mesmo tinha uma lista de tarefas que ele pretendia concluir quando ele retornasse ao escritório após o fim de semana de férias. A mãe do Alan acreditava que a ingestão foi acidental, resultante do armazenamento descuidado do filho de produtos químicos ali, de laboratório que ele tinha ali em casa. Teóricos da conspiração apontam que Turing foi causa de intensa ansiedade entre as autoridades britânicas na época de sua morte. Os serviços secretos temiam que os comunistas prendessem homossexuais e os usassem para reunir informações. O Alan não estava apenas envolvido em um trabalho altamente secreto, como também era um homossexual. De acordo com a teoria da conspiração, é possível que os serviços secretos o considerassem um risco de segurança muito alto e provavelmente assassinaram uma das mentes mais brilhantes do mundo. Então, pode não ter sido suicídio, nem uma ingestão acidental, pode-se
sim ter sido um assassinato, o que eu particularmente acho muito plausível, devido a tudo que esse homem fez e de como era então as coisas naquela época para um homossexual assumido. Em agosto de 2009, o programador britânico John Cunningham iniciou uma petição pedindo ao governo britânico que pedisse desculpas pela acusação de Turing como homossexual. A petição recebeu mais de 30 mil assinaturas. O primeiro-ministro, Gordon Brown, reconheceu a petição, divulgando uma declaração em 10 de setembro de 2009, pedindo desculpas e descrevendo o tratamento de Alan Turing como terrível. De pessoas se reuniram para exigir justiça para Alan Turing e o reconhecimento da forma terrível como ele foi tratado. Embora Turing tenha sido tratado de acordo com a lei da época e não possamos voltar no tempo, seu tratamento foi, obviamente, totalmente injusto. Nada mais justo do que dizer o quanto todos nós sentimos profundamente pelo que aconteceu a ele. Então, em nome do governo britânico e de todos aqueles que vivem livremente graças ao trabalho de Alan, tenho muito orgulho de dizer desculpe, você merecia algo muito melhor. Foram as palavras do então primeiro-ministro. Em dezembro de 2011, William Jones criou uma petição eletrônica solicitando que o governo britânico perdoasse Alan Turing por sua condenação de indecência brutal. A petição reuniu mais de 37 mil assinaturas e foi submetida ao parlamento pelo deputado John Leach, de Manchester. Então, apresentou vários projetos de lei ao parlamento e liderou uma campanha de alto nível para garantir o perdão. Leach defendeu na Câmara dos Comuns que a contribuição de Alan Turing para a guerra fez dele um herói nacional e que era, em última análise, embaraçoso que a condenação ainda permanecesse. Atualmente, Leach é descrito como o arquiteto do perdão de Turing e, posteriormente, criador da Lei Alan Turing, que garantiu o perdão a 75 mil homens e mulheres condenados por crimes semelhantes. Em 26 de julho de 2012, foi introduzido um projeto de lei na Câmara dos Lordes para conceder perdão estatuário a Turing por ofensas nos termos da seção 11 da Lei de Emenda à Lei Penal de 1885, da qual ele foi condenado em 31 de março de 1952. Em 24 de dezembro de 2013, a Rainha Elizabeth assinou um perdão pela condenação de Alan Turing por indecência grosseira. Ao anunciar o perdão, disse que Turing merecia ser lembrado e reconhecido por sua fantástica contribuição ao esforço de guerra, afinal ele salvou mais de 14 milhões de pessoas, e não por sua condenação criminal posterior. A rainha declarou Turing oficialmente perdoado em agosto de 2014. Se encerra então a história desse gênio, mas o legado dele foi então deixado, né? Hoje, se todos nós estamos aqui fazendo uma coisa minimamente pequena, a gente vai fazer no nosso telefone ou na internet, nós só podemos fazer isso graças ao Alan Turing. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer a história do pai da computação. Se vocês gostaram, deixem o like, que me ajuda muito. Se inscrevam no canal e voltem aqui para a próxima história. Fiquem todos na paz, um super beijo e até a próxima!